Algumas coisas. Primeiro, essa punição. A pergunta é, não é se a punição é justa, se não é justa, se é o suficiente, se não é. O quanto atrapalha o Corinthians a Gaviões as organizadas estarem inibidas, não estão exatamente interditadas, mas não poder ter instrumento, não poder ter bandeira. O quanto isso impacta no ambiente? Essa é uma pergunta. E a segunda é, o Donelli que a gente viu aí, quando começou a debandada, saiu o Cássio, não sei o quê, se apostou nele. Aí viram que talvez não. E aí que chegou o Hugo Souza, né? Em relação à punição é por tempo indeterminado. Todas as torcidas organizadas começam hoje, sem faixa, sem bandeira, sem instrumento, sem nada. Era uma punição, eu diria, esperada. As próprias organizadas já esperavam, a reunião foi ontem lá no batalhão e eles já chegaram sabendo o que iam ouvir depois do que aconteceu na final, aqueles, eu diria, dezenas, centenas talvez de sinalizadores que rolaram. E a punição aconteceria, 3, 4, 5 foi para o campo. Não foi por isso, foi já pelo da arquibancada. Então já sabia, o risco era esse, todo mundo sabia que corria e que quiseram correr, porque era uma final. Assim como o Hugo Souza joga com incômodo a final e sabia que podia abrir o músculo, também jogou. O Garro sabia que o joelho dele podia estar zoado e também jogou. Enfim, a torcida fez o que o Hugo Souza e o Garro fizeram dentro de campo, que era arriscar, e eles arriscaram. E vem toda uma consequência, elas sabiam que poderia dar essa punição. Acho que tem um impacto, sobretudo os instrumentos, né? A gente viu recentemente a do São Paulo também ser punida, do Palmeiras segue punida por conta daquela barbárie lá na rodovia contra a torcida do Cruzeiro. E vai ter impacto. Não adianta, o torcedor vai gritar, vai no gogó, vai na palma, mas de alguma maneira vai ter algum impacto, os ingressos estão esgotados de novo, enfim. Vai estar todo mundo lá, mas eu acho que vai ser realmente alguma coisa diferente, igual que foi na final também. Vai ser difícil, talvez, de ser igualado o que aconteceu, por conta de toda a pirotecnia e tudo mais. Já em relação ao Donelli, o que dá para dizer ele está com 22 anos, ele está há 15 nesse clube, então está lá desde criança. Tem fotos dele de criança com 2, 3 anos, assim, com o pai na arquibancada já, de camisa da Gaviões, lá no Pacaembu, bem pequenininho, 2, 3 anos. Então é uma família muito corintiana. O pai dele, para vocês terem uma noção, o pai dele é o filho jogando, não jogando, relacionado, titular, qualquer situação do filho, ele vai em todos os jogos, dentro e fora de casa. Assim, a ponto do filho estar na Venezuela, ele chegou um dia, numa quarta-feira de manhã para a Venezuela, pegou um carro e foi para Ribeirão Preto assistir o jogo do Campeonato Paulista. Então, é uma família de muito torcedora do Corinthians. E o torcedor do Corinthians tem lá o seu receio, tá claro, acho que tá nítido aí o receio em relação a ele. Mas, quando ele foi chamado, a diferença para mim, primeiro, qual é a dificuldade para mim do Hugo Souza? Em relação ao Hugo Souza, é o tamanho do Hugo Souza hoje. Se você está substituindo um cara que não está bem, que está mal, que a torcida está desconfiado, eu vou dar um exemplo aqui. O Angileri, talvez, ele não seja nem um cara que a gente acha que ele está sendo. Só que ele está substituindo o Hugo, ele parece o Roberto Carlos. O parâmetro dele era tão baixinho, a disputa dele era tão baixa, que a gente acha que é o Roberto Carlos. Só que o Donelli está substituindo talvez o jogador mais importante do ano ao lado do Carrilho. O cara que acabou de pegar um pênalti e entrar para a história. Não é fácil você substituir um cara desse. O nosso olhar, o nosso subconsciente já é ruim para o Donelli. De cara, ele não fez nada, hein? Está no aquecimento. A gente vai olhar o Donelli de maneira pior do que ele talvez seja. Porque quem está saindo é o Hugo Souza, que foi o cara que pegou aquela bola impossível quando a UCV ia fazer o terceiro gol dentro de casa, numa bola, uma defesa, uma das mais espetaculares que eu já vi, que ele não enxergava nada e o cara acertou um chute no ângulo, que fez o que fez na final. Então esse talvez seja uma dificuldade que o Donelli tem. Ele joga com ele entra, quando o Carlos Miguel vai embora, ele pega aquele time ruim do Corinthians em 19º colocado e tem uma participação ok, toma ali um gol do Vasco de falta que não precisava ter tomado, perde de 1-0 do Inter lá em Floripa, joga mal, assim, o time estava muito mal, era aquele time ia cair, né, se não vem os reforços da janela.
Mas ele pega um pênalti contra o Cuiabá e deixa o Corinthians vivo. Estava 1-0 para o Cuiabá, ele pega o pênalti do Pita, deixa 1-0 só. E aí o Bidu empata no final. Ele pega uma bola quase impossível do Red Bull, tá 1-0 para o Red Bull, deixa no final vivo o Corinthians empatar, mesmo com aquele time ruim e cheio de problema que era do começo. E a última amostra dele, que foi em Salvador, no primeiro jogo que ele tem a chance, ele foi fundamental. 20 segundos de jogo, não sei, assim, da saída do Bahia, chance cara a cara. Ele faz a defesa e salva o Corinthians, mantém o 0-0. Acaba o primeiro tempo, 1-0. 1 minuto do segundo tempo, cara a cara de novo. Ele salva o Corinthians, evita o 2-0, deixou o time vivo para poder empatar no final. Então, a última amostra dele é muito boa, só que é o que eu estou dizendo. O parâmetro dele de comparação é duro. Ele está substituindo o herói da torcida hoje, o cara da torcida, e isso não é uma situação simples para ninguém. Gosto dele também, acho um bom goleiro, cara. Donelli? É, bom goleiro. É. É um bom goleiro, é um goleiro com... Ele não é tão grande, né? Porque os goleiros hoje são enormes. E ele tem um senso de colocação muito interessante. Eu gosto dele. Esse histórico pesa, é legal você ter o jogador identificado com o clube que está. Agora, qualquer bola que não seja indiscutivelmente indefensável... Vai ter comparação. Infelizmente, é isso. Tem jeito.